Fatalismos étnicos. Não existe superioridade genética, existem fatalismos étnicos. Se os indivíduos de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura, acreditarem que outra cultura lhe é superior e inatingível, conformar-se-ão e se autodepreciarão, restando a danosa e inevitável autocomplacência. Porém, se enxergarem a diferença como desafio, cultura não se perde, não se ganha, transforma-se, o céu é o limite. Em diferentes fases da história, os brasileiros ou brasilianos, para diferenciar da profissão de conquista, puseram-se perante estrangeiros como vira-latas, ao que se seguiam pensamentos fatalistas. Mas a suposta inferioridade não era um fato, era uma construção intelectual tomada como verdade, construção liberal apropriada como bandeira pelos progressistas mais adiante. A ideia de que os lusos eram aventureiros, os índios, coitadinhos sem vontade, indolentes, os africanos, pobres vítimas empurradas para a marginalidade, por isso somos assim, merece revisão. Uma revisão que não passe pela importação de problemas, como a multiculturalidade, a tensão étnica tão comum nos velhos mundos. Pelo contrário, deve-se exaltar a interculturalidade, melhor atributo do brasileiro comum. Aventureiros eram todos, lusos, alemães, italianos, japoneses. Ética do trabalho, ambição, ordem e progresso não precisavam vir de fora, bastava buscar bons exemplos no Brasil mesmo, havia, e dar os incentivos apropriados. Vieram os imigrantes, tanto melhor, mas não dá para olhar para trás e concluir que eles salvaram o Brasil, industrializando-o e melhorando a produtividade agrícola. Contribuíram enormemente, trouxeram exemplos de civilidade e amor aos bens comunitários, a conjugação de esforços, tão visíveis em Blumenau, Caxias do Sul, São Carlos e Santa Cruz do Sul, mas afirmar que sem eles a modernização não seria possível é fatalismo autodepreciativo. Em 1950, os sul-coreanos não seriam identificados por ninguém, nem por eles mesmos, como portadores da ética do trabalho, exemplos de gente ordeira, laboriosa e sedenta de conhecimentos. O mesmo se aplica aos italianos de 1880, indolentes, ignorantes e supersticiosos aos olhos da Europa, em grande parte aos próprios olhos. A Coreia do Sul não recebeu nos 60 anos posteriores a 1950 fluxo imigratório significativo. Os sul-coreanos apenas abandonaram o fatalismo para alcançar um grau de desenvolvimento e civilidade notáveis, como se verá em mais detalhes no capítulo 7. Se o que o estrangeiro faz é bom, dá bons resultados, não é preciso importar o estrangeiro, basta imitá-lo no que ele tem de melhor. Quanto aos caxienses, os gringos e os brasileiros, civilidade se constrói. O destino dos aventureiros vênetos de fins do século XIX emigrados é exemplar nesse sentido. Não há mais razão para brasileiros serem os outros, nem para estes aceitarem o desaforo depreciativo, resignados, fatalistas. Estão todos no mesmo barco, no qual os antepassados de muitas etnias embarcaram, aventureiros da miragem verde chamada Brasil. Alteridade? Sim. Tudo bem quanto ao clube búlgaro, ou romeno, ou jeje, ou tupinambá, ou minhoto, ou italiano, mas que o folclore restrinja-se à memória, não pretendendo virar construção política excludente ou isolada, marcada pelo fatalismo étnico. O ex-governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, é ítalo-descendente e fala dialeto vêneto, porém nunca fez disso uma bandeira. A memória dos antepassados pode muito bem conviver com a interculturalidade brasileira, talvez o melhor atributo nacional aos olhos dos estrangeiros atuais.